Graças a Deus. 2 Timóteo capítulo 3. Encontraram? 2 Timóteo 3. Então vamos ler. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem o afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Somente até aqui. Que Deus abençoe nossa meditação. Podem se assentar. Irmãos, eu não sei que tema colocar neste assunto, mas poderemos dizer assim: à medida que eu trato você, à medida que eu trato a Deus. Amém? Se eu quero saber como é que eu estou tratando a Deus, é à medida que eu trato a meu semelhante, principalmente os nossos irmãos. O próprio Jesus disse assim, não é? Que nos dias finais, algumas pessoas ou muitas pessoas vão ser desapontados. Porque ele disse: eu tive fome e não me deste o que comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive nu e não me cobristes. Eu tive preso e não me visitaste. Eu tive doente e não foste me ver. E aí eles perguntarão: Senhor, quando é que o Senhor esteve com fome e nós não te alimentamos? Quando é que o Senhor esteve nu e nós não te cobrimos? Quando o Senhor esteve com fome ou preso que nós não fôssemos te visitar? Ele diz: quando não fizestes a um dos meus pequeninos, a mim não fizestes. Então, por isso que o segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. E o apóstolo São João chegou a dizer que se eu digo que amo a Deus e aborreço o meu irmão, eu sou mentiroso. Porque se eu não posso amar você, a qual eu posso ver, né? E Deus habitando em você, como é que eu posso dizer que amo a Deus, o qual eu não consigo vê-lo? Então, em outras palavras, se eu quero ver Deus, eu tenho que olhar para você. Amém? Jesus disse assim, quando ele falava sobre o Pai, em São João capítulo 14: Senhor, mostra-nos o Pai, disse Filipe, o que nos basta. Ele disse: há tanto tempo que eu estou convosco, Filipe, e vós não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Agora, eles não podiam ver o Pai, eles apenas podiam ver um homem, mas o Pai habitava nele. E quando eu olho em você, como diz aquele, né? Quando eu olho em você, eu toco em você, eu sinto em você o amor de Deus. Você tem uma parte de Deus em você. Amém? Uma parte de Deus. Em Jesus habitou tudo o que era Deus, habitou nele. Mas em nós apenas uma porção. Mas o profeta disse: se você quer entender como é que funciona isso, é a mesma coisa de você ter uma xícara d'água e um balde d'água. Ou você ter uma colher de água do oceano e todo o oceano. Não é a mesma quantidade. Mas tudo que tem no mar tem naquela colher que está com água do mar. Só que lá no mar tem uma quantidade maior. A mesma água que está naquele copo é a mesma água que está em todo o rio feio, ou qualquer rio que você vê, é a mesma água. Aqui só passou por um processo para que se torne mais potável para nós bebermos, mas tudo que tem lá na água, lá tem nessa água aqui. Só que lá você tem um grande rio, aqui você tem apenas um copo. Mas tudo é água. A questão é a quantidade. Então, se eu não posso ver Deus em você, então eu não posso ver Deus em lugar nenhum. Porque você é um representante de Deus. Deus habita em você.
E a maneira que eu trato você é a maneira que eu trato Deus. É uma coisa tremenda. É por isso que a Bíblia diz: vós mulheres, reverenciai os vossos maridos como se fosse ao Senhor. É brincadeira isto? Vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Claro que não aquele tanto de amor. O amor que nós temos é um amor menor, é numa quantidade menor, mas é o mesmo amor. Estão compreendendo? A mulher não vai conseguir ser sujeita em tudo como a igreja, ensino geral, é sujeita, mas aquilo que ela consegue ser sujeita, ela é a mesma representação da igreja com Cristo Jesus. Estão entendendo, irmãos? Mas a Bíblia diz aqui que nesses tempos finais, até nós estávamos conversando hoje antes do culto, disse: é melhor nós parar, senão nós vamos fazer 2 cultos, um aqui e outro lá, porque era o assunto que nós íamos abordar. Que nesses tempos finais apareceriam pessoas reprovadas, amantes de si mesmo. Quando uma pessoa ele passa a ser amante de si mesmo, então ele se torna egoísta. Então ele só pensa nele. Ele não pensa no seu próximo. Ele não pensa no seu semelhante. Então o mundo tudo se resume em torno dele. Então a Bíblia previu. Tanto é que você pode ver que todo mundo só pensa, na maioria, em si próprio. Ele não pensa no seu irmão, na sua irmã, ele não pensa no seu semelhante. É aquele que eu sempre falo: se você chega, tudo você quer o maior, você quer o melhor. Você não está olhando se o cidadão que vai vir depois de você vai pegar o menor ou mais ruim, problema dele. Você chegou na frente, você quer o melhor para você. Porque nós só pensamos em nós mesmos. Né? Como o profeta fala sobre a questão do amor fraternal, o amor fraternal é se você sempre se colocar no lugar do próximo. É sempre você ter o próximo em primeiro lugar, como a Bíblia chegou a dizer, para nós não cuidarmos, como meditamos ontem ali em Prudente, você não pensar apenas no que é propriamente seu, mas no que é do outro. E também falamos ali sobre Jó, que quando Jó estava naquela situação difícil, quando Deus apareceu e repreendeu por ele estar ali tentando se justificar, né? A Bíblia disse que Deus pediu para que os seus amigos fossem até Jó e Jó orasse por eles. E aí as Escrituras nos afirmam que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus removeu o seu cativeiro. Por isso que a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Por isso que a Bíblia chega a dizer que você não poderá obter as bênçãos de Deus se você não liberar perdão para o próximo. Por isso que diz: perdoai aquele que vos ofenderam, para que também o vosso Pai que estás no céu também possa vos perdoar. Porque se você não perdoa o seu semelhante, se você só quer perdão, se você só pensa em si próprio, como vimos, com o egoísmo você não obterá nenhum favor de Deus. Você também tem que pensar no próximo. Compreenderam, meus irmãos? E quando você pensa nos demais, Deus pensa em você. Enquanto você se preocupa com o próximo, Deus está preocupando com você. Porque enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus removeu o seu cativeiro. Louvado seja Deus. Aqui na mensagem, aquele dia no Calvário, 76, veja o que o profeta diz aqui em alguns parágrafos, nós vamos meditar nisto. Agora, o que devemos fazer? Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é: Jesus nunca viveu para si mesmo. Então vamos aprender isto. Jesus nunca viveu para si mesmo. Ele nunca parou para viver apenas para si mesmo. Por isso que a Bíblia chega a dizer em São Mateus capítulo 16, aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Então você tem que ter uma vida de renúncia, você não tem que viver mais para você de agora em diante, você tem que viver para Deus. E como é que você vai viver para Deus? Se você vivendo para o seu irmão, você está vivendo para Deus. Como é que eu vou viver para Deus? Então eu vou ter que sempre só olhando para cima e agradecendo a Deus? Não, o que você faz para mim, você está fazendo para Deus. O que eu faço para você, eu estou fazendo para Deus. Por isso que a Bíblia chega a dizer, o que dá a um pobre, ele empresta para Deus. E aí vem os ignorantes, quando Deus diz, trazei todos os dias na casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa, roubais a mim e vós todas as nações. Aí os ignorantes falam assim,
Como que eu vou pagar dízimo para Deus? Deus não precisa de dízimo? E como é que eu vou pagar dízimo para Deus? Deus é dono dos céus e da terra, Deus não precisa do meu dízimo. Quando você paga o dízimo a um fiel ministro, que ele instrui na palavra de Deus, como diz Gálatas 6, verso 6, né? Aquele que é instruído na palavra, reparta dos seus bens com aquele que ele instrui, quer dizer, seja fiel no seu dízimo, como vocês são. Então, quando você faz isso, você está pagando para Deus. Porque quando você lava o pé do seu irmão, da sua irmã, você não está lavando o pé do seu irmão e da sua irmã. Por isso que você é bem-aventurado, você está lavando os pés de Deus. Porque foi isso que ele fez, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele disse, até do pão e do vinho, ele disse, fazer isso em memória de mim. E quando você lava o pé do seu irmão, é como se você estivesse lavando o próprio pé de Jesus Cristo. Ô irmãos, isso é tremendo. Se nós olharmos por esse lado, nós vamos amar mais um ao outro. Nós vamos pensar mais uns nos outros. Nós vamos ter cuidado para falar um do outro, porque quando nós falamos, eu falo de você, eu estou falando de Deus. Deus nos ajude. Então Jesus nunca viveu para si mesmo. E Jesus nunca viveu para si mesmo. A sua vida foi gasta para os outros. Isto é perfeitamente vida eterna. Agora, seriam amantes de si mesmo, quer dizer, como nós vimos ali, mais amantes dos deleites, dos arregalos da vida. Quer dizer, eu vou trabalhar, eu vou ganhar bastante dinheiro para mim gozar a minha vida, para ter regalia, porque eu quero viver, então eu suei, eu tenho direito, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e os outros que se danem. Nós usamos essa expressão. É meu e eu vou fazer do que é meu, o que eu quiser, porque é meu. Eu suei, eu ganhei, eu fiz, é meu, é meu, é meu. Só que você esquece que não foi você. Foi Deus que te ajudou. Foi Deus que te deu capacidade. Esse foi o pecado de Nabucodonosor, porque ele achou que ele, a sua capacidade, é o que tinha conquistado todos os impérios. Subiu em cima do seu terraço, olhou o seu jardim suspenso, a engenharia de ponta daquela época, olhou toda a muralha em volta da Babilônia que ele havia construído e disse, porventura não fui eu, Nabucodonosor, que fez todas estas coisas? E aquilo irritou a Deus. Porque se ele trouxe todas as nações aos pés dele, foi porque Deus permitiu. Foi porque Deus o trouxe. Por isso disse Jó, Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque é Deus que dá. E é Deus que tira. Mas se eu sou egoísta, e se eu sou, como a Bíblia diz aqui, amante de mim mesmo, então eu vou pensar em mim, eu vou gastar comigo. Claro que você tem o direito, como a Bíblia diz, aquele que tem, que possui, que sabe desfrutar do que Deus te deu, isso é um dom de Deus, porque nem todas as pessoas conseguem desfrutar do que Deus deu para ele. Se você suou, trabalhou, você tem o direito de comer o que você deseja comer, você tem o direito de vestir o que você deseja vestir, porque é seu suor, Deus até se alegra com isto, desde que seja com moderação. Mas eu não devo ficar ao ponto de ser tão amante de mim mesmo que eu ver alguém doente eu não posso ajudar, que alguém peça para mim algo e Deus toca lá no meu coração e fala, dei e eu não dou porque é meu, eu não vou dar nada para ninguém, acabou. Não, meus queridos, Deus não se agrada dessas coisas. Nós não podemos ser amantes de nós mesmos ao ponto de se esquecer do nosso semelhante, porque é Deus que está naquela pessoa. Por isso ele disse, eu tive fome e deste-me o que comer. Já imaginou? Você tem a honra de dar a comer a Jesus Cristo na terra? Isso me faz lembrar de um irmão que contou uma experiência de um pastor, que ele estava participando desta igreja. Olha só para vocês verem como é que é as coisas, como é que nós temos que receber as coisas de Deus. E foi anunciado que o pastor pediu que um pregador fosse lá na igreja, e disse que o homem era tremendamente abençoado nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E aí então, o irmão lá que sempre hospedava os pregadores, tinha condição, preparou tudo, o quarto que hospedava os pregadores, que vinha vindo ali um grande homem de Deus para trazer a palavra de Deus. Então se prepararam, como os irmãos fazem, né? O pastor vem vindo, vocês não estão fazendo ao pastor, vocês estão fazendo a Deus.
a fazer um bolo para o pastor, ou para os irmãos que vêm vindo junto, ou para o irmão fulano que vai visitar a minha casa. Às vezes eu brinco até com a minha esposa, que eu acho que ela exagera demais. E eu falo assim, você quer fazer banquete? Aí também não funciona, né? As pessoas ficam até... Porque tem que ser comida desse jeito, desse jeito, desse jeito, tem que ser bolo assim, assim, e café da tarde tem que ser isso e isso. Eu falei, gente, não é assim também. Eu acho que está exagerando um pouco, não precisa de tudo isso. Porque acaba no fim as pessoas não conseguem comer tudo. Nós temos esse prazer, não é? Nós ficamos felizes. Nós não podemos ser egoístas. Se Deus nos deu com fartura, então vamos lembrar que Deus está em nossos irmãos. Deus está em nossas irmãs. E o pouco que Ele nos deu, nós temos prazer em servir as pessoas. E o pregador e o irmão ali, que hospedava os pregadores, fez fez pudim, fez doce, fez uns assados, ficou esperando o pregador, que viria para o domingo de manhã, ou melhor, para o sábado à noite. E ele chegou já de tarde, ele na igreja, perguntou para o porteiro. Só que eles estavam esperando um homem, mas um homem de pose, um homem... né? E a irmã pegou e fez um bolo, fez pudim, e sempre chegava na parte da tarde, que o culto era à noite, e de repente chegou um cidadão lá com aquelas mochilinhas, você lembra daquelas mochilinhas antigas que puxava o cordão assim e fechava a boca dela, né? Ele chegou com uma mochilinha daquela nas costas, não veio de carro, veio de ônibus até a cidade, pegou uma condução, veio até ali, chegou lá e perguntou para o irmão que estava zelando e disse, aonde que eu deveria me hospedar? O irmão disse, olha, o senhor vai assim, assim, vira aqui, vira ali, é naquela casa ali que recebe os irmãos pregadores. E ele chegou lá, bateu o palmo. Aí o irmão saiu um portão e disse, pois não? Ele disse, irmão, eu vim para o culto. Mas ele não falou nem que sequer que era o pregador. O homem era tão assim, tranquilo, que ele não falou que ele era o pregador. Ele disse, irmão, eu vim para o culto e me disseram que o irmão poderia me hospedar aqui até o culto. Sim, irmão, entra. O irmão muito cortês, ele entrou, ficou ali, conversaram um pouquinho, e ele quieto. O irmão disse, senhor, quer tomar um café? Ele disse, eu aceito, irmão. Aí, serviram o café, o irmão foi lá na geladeira, pegou o bolo, a irmã já ficou de zoião de lá, falou assim, eu fiz o bolo para o pastor, já vai servir o bolo para o irmão. Aí cortou um pedaço de bolo para ele, ele comeu. O senhor quer um pedaço de pudim? Ele disse, sim, irmão. E a irmã lá de olho, falou, daqui a pouco o pastor vai chegar e já estão comendo o que é do pastor. O pregador vai chegar. O pregador vai chegar. E o pregador já estava lá dentro da casa dela. Aí chegou na hora do culto, aí eles pensaram, acho que o pregador vai direto para a igreja, depois do culto ele vem. Aí chegou lá, ele chegou com a mochilinha, foi lá para o fundo da igreja, sentou ali atrás, junto com todo mundo, abriu a sua Bíblia. O irmão cantou uns 2, 3 hinos. Disse, irmão, estamos esperando o pregador, vamos cantar mais um hino, quem sabe ele chega. Ele levantou e falou assim, não, irmão, eu estou aqui. Só estou esperando o irmão terminar de cantar. Ah, o irmão que é o pregador falando, sim, irmão, sim, sou eu. Subiu lá em cima daquele púlpito. Desculpa a expressão, aí o pau quebrou. O homem pregou uma mensagem que chegava a sair aí aquele sereno santo, só via choro e lamento. E a irmã, que tinha censurado ele no seu coração, sentada lá e disse, meu Deus, se eu soubesse eu tinha dado o bolo inteiro para ele comer. Terminou o culto, foi lá, apertou a mão dele, pediu mil perdão, disse, o senhor me perdoa, irmão, o senhor não falou que era o pregador? Ele disse, não, irmão, para que isso? Mas eu fiz isso, não, fica em paz. Aí pegaram ele pela mão, arrastaram depois do culto, aí serviram aquele banquete para ele, porque, irmão, nós temos a maior alegria e tal, e ele ficou olhando assim e disse, como se diz, Deus estava numa humildade tão grande que vocês não sabiam que eu era o homem que seria usado por Deus. Amém? Por isso que Jesus disse, tive fome e não me deste o que comer. Mas quando é que o senhor teve fome? Quem podia ver Deus no irmãozinho simples? Quem podia ver Deus no irmãozinho que está com aquela camisinha gasta, que não tem dinheiro para comprar uma outra? E disse, se Deus está na vida desse homem, ele não devia estar nessa situação. Se Deus está na vida desse homem, ele não deveria ter necessidade de comer? Oh, meus irmãos, e Deus faz isto para ver até onde nós podemos ir.
com o nosso egoísmo, e se somos tão amantes de nós mesmos, que não podemos nos compadecer dos demais. Estão compreendendo? Agora, Jesus gastou a sua vida em prol da humanidade. Ele não viveu para si mesmo, ele não pensou em si mesmo. E agora estamos falando só de coisas assim, de comer, beber e vestir. Mas, por exemplo, perder uma noite de sono por um irmão? Tenha santa paciência, eu tenho que trabalhar amanhã, eu vou ficar aqui, né? Por que os parentes não vêm? Porque alguém não vem? Às vezes precisa passar a noite com uma pessoa e nós ficamos... eu tenho que trabalhar amanhã, né? Dá licença, porque não sei o quê. Porque Jesus, quantas vezes ficou sem dormir por causa de cada um de nós? Não é verdade? Isto é perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja, você faz boas coisas, isso é bom. Mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Você é apenas um amante de si próprio. Você só pensa em você. E se você só vive para você, você não tem vida eterna. Porque vida eterna, porque ele diz aqui, vida eterna é viver para os outros. Oh Deus, tem misericórdia de mim, como tem misericórdia de cada um de nós. Isto foi provado quando chegou o Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve vida eterna porque ele não viveu para si mesmo. Ele viveu para os outros, e você recebe vida eterna recebendo aquele dia, e você vive não mais para si mesmo, você vive para os outros. Alguém disse: como você suporta e deixa qualquer um te chamar de tantos nomes feios? Você não vive para si mesmo. Agora, se você é uma pessoa amante de si mesmo, você sempre quer se proteger. Se alguém falou de você, se alguém te irritou, você vai fazer de tudo para se proteger. Não, eu não fiquei por baixo não, comigo não é assim não, ninguém pisa em cima de mim não. Não, porque eu, você se protege, né? Você só vive para si mesmo. Agora ele, você quer saber como nós expressamos outro dia? Você vê que meu povo toda a vida foi católico e gosta daquelas imagens, né? Você vê aquela imagem de Cristo pregado na cruz, então você vê que eles colocam aquele pano, né, amarrado na lateral assim, na sua parte vergonhosa aqui, dos seus órgãos sexuais. Amarra aquele pano, mas a realidade, nem aquele pano ele tinha. Ele morreu nu no Calvário. A morte mais vergonhosa do ser que tinha mais caráter na terra, ele morreu daquela forma. Ele aceitou morrer daquela forma. Ele deixou morrer daquela forma. Ele não viveu para si mesmo. Ele não defendeu-se a si mesmo. Quando o acusavam, ele não se defendeu. Por isso diz lá 1 Pedro capítulo 2, que as pegadas que ele deixou para mim e para você é que quando ele era perseguido, ele não perseguia. Quando ele era maldito, ele não maldizia. E quando ele era maltratado, ele não maltratava. Mas entregava nas mãos daquele que tudo pode fazer justamente. Agora, se eu vivo para mim mesmo, o negócio é o seguinte, ninguém vai manchar meu nome não. Ninguém vai manchar minha imagem não. O que vão pensar de mim? Agora, se ele como Senhor e Mestre, como Salvador da humanidade, como homem que nunca pecou, aceitou que vituperassem ele, que envergonhasse ele. Imagine quantas mulheres ali religiosas que seus maridos estavam vendo ele sendo crucificado, ele nuzinho, do jeito que nasceu lá. Ele aceitou tudo aquilo. Ele não pensou em si mesmo. Ele não pensou no que pensavam dele, no que ia achar dele nu lá na cruz. Ele pensou em mim e em você. Mas nós não, nós fazemos de tudo, nós fazemos um escarcéu, como diz, nós rodamos a baiana, nós chutamos o pau da barraca porque nós queremos nos proteger nós mesmos. O que vão pensar de mim, o que vão achar de mim? Meus irmãos, deixa eu voltar aqui. Isto foi provado quando chegou o Cordeiro de Deus. Ele não vive vida, ele teve vida eterna, porque ele não viveu para si mesmo, ele viveu para os outros. E você recebe vida eterna recebendo aquele dia, e você não vive mais para si mesmo, você vive para os outros. Alguém disse: como você suporta e deixa qualquer um te chamar de tantos nomes feios? Você não vive para si mesmo, você vive para os outros, para que você possa salvar aquele homem.
a pessoa te maltrata, a pessoa te difama, a pessoa acaba com você e você ainda viver de uma forma para que de alguma forma você ganhe ele e salve ele. Mais uma vez eu repito, viver para o outro não é só dar comida para ele. Viver para o outro não é suportar as afrontas dele. E você não amar você o suficiente para deixar que matam você, acabam com você, destruam o seu ego, tudo que você é. E você ainda calado, orando por ele, para que Deus salve ele. Deixa eu fazer essa observação. Acho que nós estamos longe, não estamos? Estamos longe ou não estamos da meta? Vocês concordam comigo? Porque ele aceitou tudo isso. Agora deixa alguém falar do pastor Paulo. O pastor Paulo vai querer se defender disso. O que os irmãos vão achar disso? Deixa alguém falar de algum de vocês, vocês falam assim, o que a minha família vai pensar falando isso de mim? Pois eu vou lá e ele vai ter que provar, porque se não provar, eu vou meter um processo nas costas dele. Porque nós queremos de todas as formas salvar nós mesmos, pensar em nós mesmos. Com todo respeito, vocês veem um pregador que é muito conhecido no Brasil inteiro, né? Eu não vou falar o nome dele porque isso aqui vai para a internet. Mas direto tem vídeo dele na internet porque um apresentador, não sei o que, falou mal dele e disse assim, eu vou te processar, você vai responder lá no tribunal, você na frente do juiz, você vai provar o que você está falando. Aí é fácil. Agora eu quero ver você agachar e deixar que Deus seja o juiz de todas as coisas. Isso aí é cristianismo. Entenderam? Mas nós pensamos em nós mesmos. Para cima de mim não, para cima de mim não, ainda fala assim. Aí é fácil. Vocês se tornam filhos. Você vive para os outros para que você possa salvar aquele homem. Vocês se tornam filhos. E o problema disso é que a igreja tem se esquecido que é filha. Vocês são filhos, vocês estão tomando o lugar de Cristo. Vocês são filhos, então, não vivam para si mesmos, vivam para os outros. Amém? Bem, irmão Brano, eu posso viver para este irmão porque ele é certamente um bom homem. Aí qualquer um vive. Olha, eu vou fazer o que está no alcance desse irmão, porque quando eu precisei, ele estava ali, ó. Ele foi 10 comigo, aí, meu amigo. Aí é fácil. Não é isto, viver para aquele homem que te odeia, viver para aquela pessoa que te mataria se ele pudesse. Aí não tem como você ser um amante de si próprio. Diz, como é que eu vou? Irmãos, aí que você vê, Davi, o tipo de Cristo. Vocês sabem que Davi foi procurado no deserto por Saul como se procura um rato, ele chegou a dizer. Ele teve que se exilar lá na terra dos filisteus para poder viver, porque senão Saul mataria ele. E quando Saul morreu, em vez de ele dizer assim, vocês viram? Ele me perseguiu, vocês viram? Vocês viram a mão de Deus sobre ele? Vocês viram o que Deus é capaz de fazer? Tocou no ungido de Deus? Não. Vai lá para 2 Samuel, no 1º capítulo. Ele passou a tarde inteirinha de luto, chorou, jogou terra sobre a cabeça e rasgou seus vestidos e fez uma lamentação por Saul. E ainda disse assim no seu cântico, que vocês chegando em casa, vocês poderão ler lá, 2 Samuel capítulo 1. Ó Israel, ó filhos de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiam de vestidos preciosos e de escarlata. Saul, que era tão ligeiro como uma águia e tão forte como um leão, e a sua espada nunca voltou vazia. Ele só falou o bem de Saul, irmão João. Só o bem. Só o bem. Não sobrou espaço para ele falar mal. Ele disse, Jonatas, aí é forte. Embora Jonatas era seu amigo, Saul era seu inimigo, mas ele falou o bem dos dois. Ele não falou só de Jonatas. Jonatas, eu lamento pelo teu pai, porque teu pai era um escrúpulo, teu pai era isso, teu pai era aquilo, não. Oh, meus irmãos, por isso que foi o tipo de Cristo. Você amar os seus inimigos, isso é loucura para o mundo.
ser uma besta, ser um besta, ser um tapado. Por isso que você tem o direito de sofrer, porque não sei o quê. A pessoa faz, você fica lambendo, você fica fazendo bem para aquela pessoa. Isso é cristianismo. Não por obrigação, com amor do coração. Viva para aquela pessoa que te mataria se ela pudesse. Foi isso que o que eles fizeram com ele. Eles o mataram, ele morreu para que ele pudesse salvá-los. Isto é vida eterna. Quando você tem aquilo em seu peito, você estará encarando o céu então. Mas você sacrifica suas próprias coisas, as entrega assim como a ovelha dá a sua lã. Você olha em direção ao Calvário. Amém? Então isto é o que Deus queria falar para mim e para você nesta noite. Eu espero que você tenha recebido, que nós tenhamos recebido. Vamos nos pôr de pé.